Olá, professor. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube. Esse vídeo aqui é destinado para uma disciplina de Filologia Românica da graduação do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, para uma avaliação minha. Mas eu não vejo nenhum problema em deixar esse vídeo aqui público para outras pessoas poderem ver aqui na plataforma do YouTube. Infelizmente, pelo prazo que eu tive para fazer esse trabalho, né, esse vídeo, junto com outros trabalhos de outras matérias que eu tenho que terminar nesse semestre, que já está terminando, falta uma semana, eu não tive tempo para buscar uma forma para gravar o meu rosto. Porque meu computador ele tem muita pouca memória, então eu nem sei se ele ia conseguir, na verdade, gravar 10 minutos de vídeo. Então eu decidi fazer pelo meu celular mesmo, gravar minha voz, o áudio só, e editar depois os slides que eu fiz, colocar num vídeo legal. Bom, para começar, como vocês devem estar vendo aí na tela, o assunto que eu escolhi abordar aqui é a variedade do latim, apresentando o seu percurso histórico. Eu adorei as aulas que eu tive na disciplina de Filologia Românica, algumas de curta, outras de longa duração, né, aulas gravadas por conta da pandemia, mas todas me fizeram amar essa área de letras. Eu escolhi esse tópico em específico porque eu adorei essa aula, né? Eu adorei todas, né? Mas essa foi muito legal. Eu tinha uma noção bem simples do que era latim vulgar e latim clássico, mas quando assisti a aula eu fiquei muito empolgado, porque eu adoro essa parte de história e junto com letras eu acho muito legal. As outras aulas também foram assim, mas essa aqui me chamou mais atenção. Bom, o esquema que vocês estão vendo agora na tela está originalmente lá no livro do Bruno Baceto, que eu vou deixar aí a referência aí no descritivo do vídeo. Esse esquema mostra a cronologia do latim segundo esse autor. Então, segundo ele, o primeiro nome que ele vai colocar aí para o latim é o sermo urbanus. Esse sermo, que aqui significa fala, né, ou língua. Então, língua urbanus, ou língua urbana, ou fala urbana. Esse sermo urbanus que o Baceto vai colocar aí, ele começa no ano 600 a.C., tendo em vista que ele colocou aí a fíbula de Preneste, que data dessa época, 600 a.C. Já outro autor, o Ernesto Faria, que o professor também fala na aula dele, que eu também li, divide esse período inicial em dois momentos. O primeiro é o latim pré-histórico, que vai da fundação de Roma até os primeiros documentos escritos, e o latim proto-histórico, que vai da origem dos primeiros documentos escritos até o ano de 240 a.C. Segundo então esse esquema, voltando ao Bruno Baceto, lembrando que nesse período inicial, Roma era apenas uma pequena cidade na região do Lácio, ou seja, existia muita pouca variedade linguística, a população era muito pequena, não tinha como ter uma variação assim. Então todos falavam esse mesmo sermo urbanos. Mas com os avanços, né, que a gente vai ver do Império, a Roma se tornando um império, essa expansão rápida pelos países da Europa, norte da África, isso vai mudar. Aliás, a gente tem que pensar também que não seria fácil impor a língua latina a todas as populações das regiões dominadas. Essa latinização ela foi forte em alguns locais, mas em outros não. A Sardenha, por exemplo, a Britânia, não foi tão forte a latinização. Então essa época mistura, vai ter uma mistura entre as línguas que eram faladas nessas regiões dominadas e o latim do dominante, de Roma. Vai ter uma troca aí de informações.
vai acontecer também uma grande expansão populacional em Roma. Lembrando que no início os romanos invadiam as cidades, destruíam tudo e levavam a população estrangeira toda para Roma, para a cidade de Roma. Eles até pararam de fazer isso em um certo momento, mas mesmo assim Roma fica lotada de gente. É claro então que vai existir muitas diferenças sociais com essa população enorme. Então agora não vai existir apenas aquele povo pequeno, aristocrata em sua maioria de Roma, mas vai existir também agora muitos plebeus. E com essa plebe vai surgir o que o Bruno Bassetto coloca aqui, chama de sermo plebeios, ou sermo vulgares, que é a língua falada por essa população mais pobre e menos culta em relação à língua que era falada pelos aristocratas. Dentro desse sermo plebeios, o Bassetto distingue ainda o sermo rústicos, falado por camponeses, né, pastores, os sermos castrenses, falado pelo segmento militar de Roma, e os sermo peregrinos, que é falado por esses estrangeiros que chegavam em Roma. E tinham que aprender o latim de ouvido. Então, imagina, né, o quão diferente seria o sermo peregrinos do sermo urbanos, por exemplo. É muito diferente. E aí, em seguida, lá em 272 a.C., vai acontecer o seguinte: Roma vai ao sul da Itália para conquistar a colônia grega que tinha lá, Magna Graécia, e ela vai trazer de lá a população grega, né, para Roma, que habitava lá. E dentre esses gregos vai ter uma figura importante, que é o Lívio Andrônico, que acabou, em alguns anos depois, criando uma versão latina lá em Roma, né, da Odisseia, dando origem à literatura latina. A partir daí, com essa influência da língua grega, vai se criando novas obras, uma nova norma linguística, que o Bassetto vai colocar aqui como sermo clássicos, ou também chamado de sermo literário, o latim clássico, que é uma língua, né, voltada totalmente para a escrita, para a estilística. Esse latim clássico, aliás, que vai se transformar posteriormente no latim medieval e também no latim que a gente tem hoje, que estudamos hoje, que é o latim moderno. Aí com a economia, né, voltando, com a economia do Império Romano indo de mal a pior e consequentemente diminuía o poder do exército romano, junto com as inúmeras invasões bárbaras que aconteciam em todo lugar do Império, o Império Romano vai acabar se desfazendo, vai acabar caindo. E junto com ele o sermo urbanos vai junto, sabendo, né, que a classe aristocrática, né, de novo, classe aristocrática que falava o sermo urbanos, né? Essa classe aristocrática romana, junto com a queda do Império Romano, ela vai se desfazendo aos poucos. Então esse sermo urbanos vai desaparecendo também. Tanto que tem aí na imagem que vocês estão vendo uma ruptura, né? Uma parede ali. Já o latim vulgar, ele também vai continuar, vai se transformando nos romances e posteriormente nas línguas românicas que a gente tem hoje. O português, o galego, o italiano, o francês, o castelhano, etc. Aliás, voltando ao Ernesto Faria, que eu tinha começado e não terminei, após o latim pré-histórico e o proto-histórico que eu falei anteriormente, ele vai falar de um latim arcaico, que vai de 240 a.C. até 81 a.C. Ele vai pegando aí esses primeiros textos literários e os textos epigráficos, como ele coloca aí que vocês estão vendo. Depois ele vai falar do latim clássico, que vai de 81 a.C. até 17 depois de Cristo, igual no do Bruno Bassetto. É uma língua desses grandes literários, que esses grandes literários escrevem, né? Aí ele vai colocar aqui o Ernesto Faria, que vocês estão vendo, é o Catulo, o Virgílio, o Horácio, o Ovídio, né? E por aí vai. E por fim ele vai também colocar aí esse pós-clássico,
que mostra esse desaparecimento gradual desses latins, né? A linguagem literária que vai se modificando, né, com o tempo e também se misturando com esse latim vulgar. Bom, é isso. É claro, eu fiz essa explicação aqui bem rápida do assunto. Eu acho até que foi isso que foi pedido no trabalho, né? Alguns comentários só, alguma coisa bem rápida. E foi isso que eu tentei fazer aqui. Eu aproveito esse espaço também, esse último momento, para agradecer novamente as aulas, professor. Eu adorei a disciplina. Eu sinto uma vontade enorme de me aprofundar mais nesses assuntos nas férias, lendo o conteúdo complementar que você colocou, e procurando outras leituras, né, na internet. Bom, eu espero que tenha gostado, que tenham gostado, e até mais.